A paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer poder estar aqui com você. Para você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano, amém? Somos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Resgatados por Cristo Jesus, que está sob a direção do nosso pastor presidente, Odair Alves. Somos aqui da cidade de Araruama, no Rio de Janeiro, amém? Mas antes de nós iniciarmos aqui, eu gostaria de estar orando, amém? Feche seus olhos se você puder e vamos nos conectar com Deus. Soberano Deus, eterno Pai. Senhor, eu te louvo, Deus, por esta oportunidade. Te louvo, Deus, pela vida desta pessoa, Pai, que está agora assistindo este vídeo. Quero, Senhor, apresentar, Senhor, a vida dela agora nas tuas mãos. Te pedir, Senhor, que o Senhor venha guardá-la, protegê-la, livrá-la de todo o mal, Senhor. Abra sua mente, seu entendimento, Pai, para a mensagem, Pai, que vamos estar aqui compartilhando. E que seja tudo, Pai, para a honra e glória do teu nome, Pai. Assim nós te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero aqui compartilhar com você uma mensagem que tem como tema: não temas. Confie em Deus acima de tudo. Não temas. Confie em Deus acima de tudo. Você está entendendo? E vamos estar refletindo com base no que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 4. Se você não está com a sua Bíblia, faz o seguinte: pausa o vídeo, vai lá pegar a sua Bíblia e depois volta para continuar assistindo. Vamos juntos aqui, ó, lermos a palavra do Senhor, amém? Aí você pode dizer: mas pastor, eu no momento não estou com a minha Bíblia aqui comigo, estou indo no trabalho, estou na rua, estou no ônibus. Não tem problema. Vamos aqui, ó, compartilhar com você, ó, a palavra que diz assim, ó: e digo-vos, amigos meus, não tem mais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. A versão que está aqui na tela para você é um pouco diferente, né? Mas é de uma outra Bíblia, mas é assim, ó: digo-vos vós, amigos meus, não tem mais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Amém? Palavra poderosa do Senhor. Amém, irmãos? Bem, quando nós lemos essas palavras de Jesus, parece uma frase curta, mas o seu significado ele é profundo. Jesus ele falava aos discípulos, mas essas palavras elas também nos alcançam hoje. Jesus sabia que eles enfrentariam momentos difíceis, que eles enfrentariam perseguições e até ameaças de morte por causa do Evangelho. E mesmo assim, ele os chama de meus amigos meus. Irmão, olha só que cuidado, que ternura, que amor. Assim como ele chamou os discípulos de amigos meus, ele também assim faz conosco também. Ele não nos chama de servos distantes. Ele não nos trata como subordinados sem valor. Jesus nos chama de amigos. Alguém que... Vamos lá, o que é um amigo? Um amigo é alguém que caminha conosco. É alguém que nos conhece, é alguém que nos entende, é alguém que sabe quais são os nossos medos, as nossas dores. Então, quando Jesus ele chega e fala, amigos meus, não é isso? Amigos meus, quer dizer, ele está querendo, ele está nos oferecendo o quê? Essa intimidade e essa confiança. Não oferecendo, não. Ele está dizendo que tem conosco essa intimidade e essa confiança. Ele é o nosso amigo, alguém que caminha conosco.
E aí, logo em seguida, ele nos dá uma ordem clara: não temais. E sabe por quê? O medo, ele é uma realidade que nos acompanha. Se você parar para pensar, nós vivemos rodeados de medo. Nós temos medo do desemprego, nós temos o medo da rejeição, nós temos medo da doença, nós temos medo da morte, nós temos medo até do futuro. E muitas vezes, o medo, ele nos paralisa. O medo, ele nos impede de viver a vida que Deus ele planejou para nós. O medo, ele nos faz adiar decisões. O medo, ele até mesmo nos impede de testemunhar, de amar e de servir. Mas aí Jesus, ele nos ensina o quê? Ele nos ensina que o poder dos homens, ele é limitado. O que eles podem, no máximo, é ferir ou destruir o nosso corpo físico, mas não podem tocar na nossa alma. Eles não podem tocar naquilo que Deus guardou para nós. Deixa eu te falar uma coisa: ninguém pode roubar a nossa vida eterna. Ninguém pode apagar a eternidade que Deus ele nos oferece. E essa verdade, ela muda completamente a nossa perspectiva. Por quê? Porque, de repente, as nossas preocupações com críticas, com rejeições, ou até mesmo com ameaças, se tornam coisas pequenas diante da grandiosidade da vida que Deus ele nos oferece. O que importa, meu irmão, o que importa, minha irmã, não é agradar os homens, mas é você viver para Deus. O que importa não é fugir do perigo, mas é você confiar na proteção e no cuidado do Senhor. Sabe? Jesus, ele nos desafia a escolher a quem nós vamos temer. Nós tememos os homens ou tememos a Deus? O temor dos homens, ele nos paralisa, nos mantém presos, nos faz viver escondido, nos impede de avançar. Mas o temor de Deus, irmãos, ele nos fortalece, ele nos dá coragem, ele nos conduz a uma vida de fé e de obediência. O temor de Deus não é medo paralisante. O temor de Deus é reverência, é confiança, é respeito, é nós reconhecemos a sua soberania, é nós reconhecermos o seu poder, é nós reconhecermos o seu amor. Aleluia! Quando tememos a Deus, colocamos nossa vida nas mãos dele. E sabemos que nada acontece fora do seu controle. E deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia, ela está cheia de exemplos de pessoas que viveram essa verdade. Você quer ver uma coisa? O profeta Daniel, ele não temeu ser lançado na cova dos leões, como diz lá no capítulo 6. Sadraque, Mesaque, Abednego, ainda no livro de Daniel, lá no capítulo 3, que relata que por não se dobrarem diante da estátua de Nabucodonosor, foram lançados na fornalha ardente. E o que mais a palavra de Deus diz? Que o Senhor os livrou. Ah, mas isso era no Antigo Testamento, pastor. Não, no Novo Testamento também. Vamos observar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo enfrentou prisões, enfrentou naufrágios, enfrentou chicotadas e até a morte. Mas o apóstolo Paulo, ele nunca perdeu a fé. E sabe por quê? Porque ele sabia que a eternidade estava assegurada em Cristo. Daniel, nem Sadraque, nem Mesaque, nem Abednego, nem o apóstolo Paulo
eram super-heróis. Não, eram seres humanos, homens, melhor dizendo, como eu, como você. Eram pessoas que tinham medo, eram pessoas que tinham sentimentos, mas confiaram em Deus acima de tudo. E é essa mesma coragem que hoje está disponível para mim, para você, para todos nós. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não enfrente perseguição por causa da fé, mas você talvez esteja enfrentando outros medos que podem paralisar a sua vida. Talvez você possa estar enfrentando o medo do amanhã, o medo de perder alguém querido, o medo de não conseguir sustentar sua família, o medo da solidão, o medo de uma doença, ou até mesmo o medo da morte. Deixa eu te falar uma coisa. Esses medos, eles são reais, mas Jesus ele nos lembra que o poder deles é limitado. Deixa eu te falar uma coisa. Ele nos chama a não temer, porque a nossa vida está guardada nas mãos de Deus. E, como está escrito lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, nada pode nos separar do seu amor. Nada pode roubar aquilo que ele reservou para nós. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. A cruz de Cristo é a maior prova de que Deus ele tem poder sobre a vida e a morte. Jesus ele enfrentou a maior ameaça do inimigo, que foi a morte. E ele venceu. Ele ressuscitou para nos dar vida eterna. E se ele venceu a morte, por que nós temos que temer aqueles que só podem tocar no corpo? Se a eternidade para nós ela está assegurada, por que viver aprisionados pelo que é passageiro? Meu irmão, minha irmã, a vitória de Cristo sobre a morte, ela garante que a nossa vida ela está segura em Deus. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das dores, mesmo diante das perdas, nada pode destruir aquilo que ele nos deu. Sabe? Essa mensagem, ela nos chama a viver com coragem. Não podemos nos calar por medo do que os outros vão pensar. Não podemos recuar de nossos princípios por temor das consequências. Não podemos deixar de amar, servir ou testemunhar por medo da rejeição. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o medo ele bater a sua porta, lembre-se das palavras de Jesus. Não temais os que matam o corpo. E depois disso, nada mais podem fazer. O medo, irmão, ele pode tentar nos dominar, mas a fé em Cristo ela é maior. O poder de Deus é maior. A eternidade é maior. Viver sem medo não significa que os problemas também eles vão desaparecer. Mas viver sem medo significa que mesmo diante dos desafios, nós estamos seguros. Significa que mesmo enfrentando sofrimento, mesmo enfrentando doença, mesmo enfrentando perdas ou perseguições, a nossa vida está nas mãos de Deus. E isso significa que nada pode, veja bem, guarde isso, nada pode nos separar do seu amor. Essa é a verdade que liberta.
A liberdade de viver confiando em Deus, de caminhar com Ele, de cumprir o nosso chamado sem olhar para os obstáculos, mas olhando para aquele que nos chama de amigo e nos garante vitória eterna. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Quando nós observamos o mundo, nós percebemos que muitas pessoas vivem dominadas pelo medo dos homens, pelo medo das circunstâncias, pelo medo de não serem aceitas ou de perderem algo nessa vida. Sabe, vivem como se o mundo fosse o dono de suas vidas e não Deus. Quantas vezes isso acaba nos impedindo de viver plenamente e de poder experimentar a alegria de servir, de testemunhar e de caminhar na fé? Mas, lembre-se, Jesus, ele nos chama a viver diferente. Jesus, ele nos chama a confiar, a ter coragem, a viver livres do medo. E vou te falar uma coisa. Quando ele fala de medo, ele não está se referindo apenas às ameaças físicas, tá? O medo, ele também pode se apresentar como ansiedade, preocupação, insegurança, dúvidas, pressão social, críticas ou até mesmo rejeição. E a resposta de Jesus continua sendo a mesma. E qual é? Não ter mais. Sabe? Jesus, ele nos ensina a colocar a nossa confiança nele, a olhar para a eternidade e não apenas para o momento. Jesus, ele nos ensina que devemos viver pela fé e não pelo medo. E te digo, quando nós entendemos isso, percebemos que nada é pequeno demais para Deus e nada é grande demais para Ele. Nenhum desafio, nenhuma ameaça, nenhuma dificuldade pode impedir seu cuidado. E por quê? Ele é soberano, ele é justo, ele é fiel. E ele está comigo, ele está com você, ele está conosco em cada passo. Ele nos guarda, ele nos protege, ele cuida de nós. Sabe por quê? Porque nossa eternidade é o nosso futuro. E ele nos chama de amigo e ele nos promete que nunca nos deixará. O convite de Jesus é claro. Viva sem medo. Ame sem medo. Sirva sem medo. Testemunhe sem medo. Não permita que as ameaças do mundo, as críticas, as dificuldades, as perdas ou até mesmo a morte determinem como você vai viver. A sua vida, entenda isso. A sua vida está nas mãos de Deus. A sua eternidade, ela está garantida. E essa certeza é que transforma o coração. É essa certeza que dá coragem. É essa certeza que traz para nós paz e esperança. Então, meu irmão, então, minha irmã, se você sente medo, ansiedade ou insegurança, faz o seguinte, olhe para Jesus. Lembre-se que ele venceu a morte, que ele ressuscitou e que ele te chama de amigo. Lembre-se de que nada pode separar eu, você, nós do amor dele.
e te digo, com essa confiança, eu quero que você levante a cabeça, que você caminhe com coragem, que você viva a vida que Ele preparou para você. Sim, porque Deus ele tem planos para você. E a vida em Cristo é uma vida de liberdade, é uma vida de fé, é uma vida de vitória. Por quê? Porque o poder de Deus é maior do que qualquer medo que possamos enfrentar. Não temas, não temas. Sabe por quê? Porque Deus ele te chama de amigo e prometeu estar contigo todos os dias até o fim dos tempos. Ele guarda a sua alma, ele protege a sua vida, ele assegura a sua eternidade. Não deixe que o medo te domine. Confie em Jesus, siga em frente e viva a liberdade que ele oferece. Cada passo, cada decisão, cada momento de dificuldade podem ser enfrentados com coragem, sabendo que você é amigo de Jesus e que Ele te ama e que está com você para sempre. Para a gente finalizar, eu quero te dizer o seguinte: mesmo que o mundo tente te intimidar, mesmo que o seu corpo sofra, mesmo que as pessoas critiquem ou o persigam, lembre-se, a sua alma está segura, a sua vida eterna está assegurada e o amor de Deus é imutável. Então, não temas, confie, creia e viva com fé. Que cada ação sua, que cada palavra, que cada decisão seja guiada pela certeza de que o Senhor ele está contigo. Que você possa experimentar a paz que excede todo entendimento. Olha que coisa interessante. Se a gente for lá no livro na carta aos Efésios, mais especificamente no capítulo 4, verso 7, olha o que diz a palavra do Senhor. Efésios capítulo 4, verso 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Irmãos, não há medo que supere a confiança naquele que é soberano, justo e fiel. Hoje, Jesus, ele continua te chamando como amigo. E ele está com você. Ele guarda a sua vida e a sua alma e assegura a você a vida eterna. E ele te chama para viver sem medo, com fé, coragem e confiança. Essa é a verdadeira liberdade que nós só encontramos em Cristo. Amém? E se você ainda está aí, longe dos caminhos do Senhor, se você que está assistindo essa mensagem aqui agora, ainda não teve um encontro com o Senhor, ainda não entregou a sua vida ao Senhor, eu quero te dizer que essa é a sua oportunidade. Entregue sua vida para Jesus hoje. Entregue a sua vida para Jesus agora. Ah, pastor, mas eu não tenho uma igreja. Não, dobre os seus joelhos aí e ore ao Senhor, converse com Ele. Olha, Senhor, eu quero voltar a estar na Tua presença. Senhor, eu quero voltar a estar nos Teus caminhos. Senhor, eu quero voltar a ser aquilo que o Senhor sempre sonhou que eu fosse. Faça isso e você vai ver que Deus ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu agradeço aqui pela sua audiência. Se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem ela falou ao seu coração, deixa aqui nos comentários o que você
quiser uma pergunta, uma crítica, uma sugestão, um comentário, até mesmo temas para nós estarmos, uma passagem bíblica que você gostaria de estar ouvindo aqui uma ministração, participe conosco. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, eu te louvo, te glorifico e te agradeço, ó Deus, por esta mensagem. Te louvo, Deus, pela vida do teu servo, pela tua serva, que até aqui ficou conosco, meu Pai. Que esta palavra tenha falado poderosamente ao coração dos teus filhos. Que ela venha, Senhor, ser um instrumento, um canal de bênçãos na tua obra, Pai. Deus, que seja tudo sempre para a honra e para a glória do teu nome, Pai. Assim nós te louvamos, te damos graças e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe e nos vemos numa próxima oportunidade.